Obrigado, queridos. Você fica. Aleluia. Sabe, queridos, essa música eu pedi para eles cantarem porque eu tive uma experiência com ela ano passado maravilhosa. Eles vão descer o teclado, mas presta atenção aqui, amém? Ano passado eu fui para a conferência de ministros e teve um momento lá em que tem algo que acontece lá na conferência e eu era uma das pessoas que iria participar com toda a diretoria do nosso ministério, receber a imposição de mãos deles e tudo mais. E quando eu soube que isso iria acontecer, eu já comecei a me preparar, comecei a preparar o meu coração. E tem um pastor no nosso ministério, eu não sei se você conhece, ele chama Beto Gomes. Quem conhece sabe, né? Bom demais. Pense num homem, um adorador verdadeiro, amém? É aquele rapaz. E eu até brinquei e falei, olha, Deus, se você quer fazer tudo perfeito, eu quero que Ele seja quem esteja cantando naquele momento. Obviamente que Deus faz tudo perfeito, amém? Mesmo se não fosse Ele, seria perfeito. Foi algo que eu brinquei com Deus. Mas Deus, Ele atende o desejo do nosso coração, né? E quando chegou naquele dia, era outra pessoa que estava ministrando louvor e eu olhei e falei, não vai ser o Beto, mas tudo bem. Mas Deus, Ele faz tudo perfeito. E quando chegou a hora da imposição de mãos, para minha surpresa, passaram o microfone para quem? Ele estava tocando teclado e levaram o microfone exatamente para ele e falaram, leva você esse momento. E eu falei, rapaz, Deus não está brincando aqui não. É o Beto que vai cantar. Não que a minha expectativa estivesse nele, amados, mas existe uma unção naquele homem que eu reconheço e eu honro aquela unção. E eu sei que por onde ele passa, quando ele pega num teclado, quando ele começa a cantar, meu amigo, pense num fogo que desce. Pense numa atmosfera de amor e tudo mais. Você vê que o nosso ministério é nordestino, né? Eu já estou até falando, pense num nordestino que fala assim, mas amém. E sabe, queridos, no meio daquele momento, enquanto as pessoas estavam indo receber a imposição de mãos, eu estava no meu lugar orando e ele começou a cantar exatamente essa música. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. E quando eu estava sentado ali, automaticamente quando eu ouvi esse refrão, eu me lembrei de alguns anos atrás. Quando eu não ia para a igreja, não ia nada, estava na minha fase de adolescente, criança para adolescente, em que a minha mãe ia para a igreja já e ela mandava ir para a igreja, e eu ficava bravo com aquilo, eu não gostava, eu não queria, não me interessava nem um pouco. E eu lembro que quando a gente saía junto no carro, ela colocava louvores para tocar, e eu, mas era jovem, ainda sou jovem, amém? Mas era criança, adolescente. Queria ouvir músicas mais agitadas, né, tudo mais. E ela começava a colocar esses louvores e eu ficava mais bravo ainda. Rapaz, estamos viajando aqui, música lenta no carro para quê? E eu lembro que essa era uma das músicas que tocava com frequência lá. E eu estava ali, ficava reclamando, troca essa música, bota uma música agitada, não sei o quê. E automaticamente quando essa música tocou, no ano passado, nesse momento, Deus me lembrou desses momentos em que eu ficava reclamando. E falando mal de louvores e tudo mais. Mas não para me condenar, nada disso, mas para exatamente me mostrar o contrário, o quanto Ele me ama. Porque era um momento ali de honra para a minha vida, no meu ministério, no meu chamado, era um momento de crescimento. E o que Ele estava me dizendo era, eu lembro quando você reclamava, quando você não gostava, mas eu não te abandonei, eu não tirei nada que tinha para você, eu não reclamei em nenhum momento de você. Tanto é que olha onde você está hoje. Você vai receber esse momento de honra. Aí, você vai ser honrado, seu nome vai ser falado, você vai à frente. Porque eu não desisti de você, mesmo quando você reclamava. E você percebe que a mesma música que havia nos momentos lá de reclamação, eu sei que o Beto foi muito inspirado ali naquele momento, porque não é uma música nova, não é? Quem é os dinossauros aí, conhecem, amém? Essa é uma das antigas. Os dinossauros com amor, amém? Amo vocês. Respeitosamente. Não é uma música antiga, não é uma música nova, atual. E eu sei que não foi por acaso que ele foi inspirado a cantar naquele momento. E foi exatamente eu, amados, obviamente comecei a chorar ali que nem uma criança mesmo, porque eu estava me sentindo verdadeiramente uma criança ali, amém? Com o meu pai, Deus me pegando no colo e falando, tá vendo? Eu não desisti de você,
Amém? Eu te amei e continuo te amando esse tempo todo e vou sempre te amar. E sabe, queridos, eu sei que essa é uma noite em que Deus vai nos lembrar disso. Deus vai nos lembrar dos nossos caminhos errados, das coisas que nós temos feito de errado para com Ele. Mas não para te condenar, não para reclamar de você, muito pelo contrário, para que Ele te mostre, ei, tem muito mais para você viver. Eu quero que você corrija algumas coisas, porque existe honra para você, existe um chamado para você cumprir, existe um ministério para você cumprir. Amém? E hoje eu estou aqui ministrando a mais. Quem me conhece há um tempo atrás pode achar isso um absurdo. Amém? Está aqui o Ian, um amigo nosso das antigas. Ele mesmo, toda vez ele fala, cara, eu estou me acostumando a ver você ministrar aqui. Não é normal isso para mim. E realmente, amados, existe uma mudança, porque eu me entreguei verdadeiramente para Deus. Amém? E Deus, Ele jamais vai, quando você se entrega de verdade para Ele, você não vai afundar, você não vai piorar, você só vai melhorar. Amém? Nós acabamos de ouvir isso. Tem os meus tios aqui, todo meu tio também há muito tempo está no Evangelho, acompanhou esse período também, e eu sei que para ele, acho que é a primeira vez que ele me vê ministrando também. Eu sei que tudo isso, amados, é mudança para nós, mas isso não é só para mim, é para todos nós. Amém? E eu estou desde a semana passada com uma palavra no meu coração muito forte para esta noite. Eu sei que não vai ser um culto normal. Amém? Não vai ser um culto comum, não vai ser um culto em que você vai sair daqui, a não ser que você decida continuar do mesmo jeito. Mas eu sei que a unção disponível para essa noite é para mudança de rotas verdadeiramente. Amém? E eu estava com grande temor, e hoje, como a Érica disse, eu estou desde as 4 horas da tarde no meu quarto lá orando, cantando, orando em línguas, me preparando para o que Deus vai fazer, porque eu não posso fazer de qualquer jeito. Amém? Porque eu sei que é uma noite em que Deus quer mostrar o verdadeiro amor dele para você. Amém? Para que você saia daqui insatisfeito com a vida que talvez você esteja levando. Amém? Mas não insatisfeito de condenado, mas insatisfeito de, ei, existe um amor tão poderoso sobre a minha vida. Existe um amor de Deus sobre mim. Eu não posso continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem nasceu do fogo não aceita viver na fumaça. Amém? Quando você precisa comer alguma coisa, quando você vai cozinhar alguma coisa, você não bota só uma fumacinha ali embaixo da panela. Você precisa colocar fogo. Amém? E sabe, eu acho legal porque eu vejo o MasterChef, muitas vezes a gente quer levar a vida de qualquer jeito, né? De crente. Uma hora a gente está fervoroso e quer botar o fogo lá embaixo, e outro momento a gente deixa apagar um pouquinho, deixa ficar um foguinho baixo. E eu assisto com a minha esposa muito MasterChef, gosto de assistir. Amém? E eu acho muito legal como funciona a cozinha, amado. Não quer fazer isso, tem que ficar no fogo baixo, e no fogo alto, e não sei o que, e 10 minutos aqui, não sei ali. E sabe, talvez na culinária isso funciona, mas com Deus não funciona. Com Deus é só no fogo alto. Amém? Com Deus não são 5 minutos no fogo alto, fogo baixo, não. Com Deus são 24 horas no fogo alto, amados. Amém? E quando você se entregue a esse fogo alto, amados, as coisas vão começar a cozinhar dentro de você. Você não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair saboroso, você vai sair perfeito. Amém? Aleluia. E assim como uma comida, se você fizer do jeito errado, você vai comer, o que é que você vai fazer? Amém? Tem que estar perfeito, amado, senão vai ficar nojento. Senão você talvez bote para fora. Amém? E é isso que a Bíblia fala sobre nós. Porque não é quente nem frio. Porque é morno, estou a ponto de vomitar. Não podemos deixar ficar tudo morno. Porque com Deus é tudo no fogo alto. Amém? E hoje é uma noite da gente pegar o nosso fogão e botar. Fogo alto, amados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho engraçado quando eu vou ministrar, o povo enche de copo aqui, assim. Eu amo vocês, viu? Então, não sei porquê. Amados, abra sua Bíblia lá em João 4:34. Eu não sei se você chegou a ver o tema da ministração dessa noite. Nós fizemos um cartaz. E o tema que Deus me deu é fazendo ou desfazendo as obras. Fazendo ou desfazendo as obras. E vamos colocar um fundamento nisso antes. E tem muito mais, amém? Tem muito mais para acontecer, só está começando. Eu espero que você esteja com grande expectativa, esteja de coração aberto,
Talvez você esteja pensando, está tudo muito calminho, está tudo tranquilo, mas amados, o fogo vai aumentar. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito, não vamos sair cru daqui. Vamos sair daqui torrado hoje. Aleluia. Aleluia. E é maravilhoso quando Deus quer falar com a gente, porque Ele fala mesmo, amém? A Bíblia diz lá em Hebreus 1 que Deus falou de várias formas, através dos profetas e tudo mais, e hoje tem falado através do Filho, amém? E eu acho maravilhoso quando fala, Deus falou de várias formas, ou seja, Deus Ele quer ser ouvido, amém? E quando você abre o seu coração, quando você está disposto a ouvir, você vai ouvir, amém, queridos? Eu não estou falando isso para querer animar você, para trabalhar com os seus sentimentos, não é isso que eu estou falando, porque eu vou prestar contas de tudo que eu falo, amém? Mas eu estou falando porque eu sei que Deus me mostrou que essa noite vai ser uma noite sobrenatural. Amém? Então coloque a sua expectativa nisso, porque Deus Ele vai te encontrar aonde a sua expectativa está. Amém? João 4,34, você abriu? Diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o que Jesus disse, novamente. A minha comida consiste em fazer, diga fazer, a vontade daquele que me enviou, diga a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então podemos ler, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Amém? Então, amados, Jesus estava dizendo, a minha comida, ou seja, aquilo que me sustenta, aquilo que me faz forte, aquilo que eu preciso diariamente, é o quê? Fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus. Amém? Agora vá lá em 1 João 3, 1 João 3, no verso 8. Primeira João 3, no verso 8. Glória a Deus. Primeira João 3, no verso 8. Se abriu, diga amém. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Veja que ele vai falar um motivo, vai falar uma motivação, vai falar uma razão para que Jesus veio. Amém? Para isto, o que ele vai falar depois, se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então Jesus ele veio com um simples motivo, desfazer as obras do diabo. Amém? Fazer a obra de Deus e desfazer as obras do diabo. Amém? Ele não falou? A minha comida é fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, e desfazer as obras do diabo. Amém? Isso nos mostra, amados, que nesse mundo existem as obras de Deus e existem as obras do fedorento. Amém? Existe. Nesse mundo natural aqui existe. Amém? Jesus ele fazia uma e desfazia outra. Ele fazia de Deus e desfazia de Deus. Agora, amados, quais são as obras que nós temos feito? As de Deus ou a outra? Amém? Qual obra você tem desfeito? As de Deus ou a outra? Amém? Porque, amados, para nós é a mesma coisa. Ou nós fazemos uma ou fazemos outra. Não existe a opção, eu não estou fazendo nada. Ou é uma ou é outra. Amém? Não existe em cima do muro, não existe nada disso. Ou você está fazendo uma, ou você está fazendo outra. Amém? Vá lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, no verso 9. Por que é que Deus está nos despertando nisso nessa noite, amados? Porque muitas vezes, sem perceber, nós na verdade estamos fazendo as outras obras, ao invés das obras de Deus. Amém? Coisas que a gente acha comum fazer de errado, coisas que a gente acha normal, mas na verdade estamos fazendo a obra do outro lá. Amém?
1 Coríntios 3:9. Você abriu? Diz assim: porque de Deus somos... O que diz na sua Bíblia? Cooperadores. O que é um cooperador, amados? Um ajudador. Um trabalhador. Amém? De Deus somos cooperadores, ajudadores, trabalhadores. Significa, amados, que nós estamos aqui também com um propósito, que é fazer a vontade de Deus. Estamos aqui para cooperar para que a obra dele continue e funcione aqui. Amém? Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Na versão A Mensagem, essa mesma passagem diz assim, usando outro exemplo: vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Aqui era Paulo que estava falando sobre ele, amém? Mas essa parte aqui que eu quero focar. Usando o dom que Deus me deu, ele fez algo. Amém? Você está aqui porque você é, como nós vimos, cooperador. E como é que você vai cooperar com Deus? Usando o dom que ele te deu. Amém? Você não está aqui jogado no mundo de qualquer jeito. Deus não te colocou lá e falou: se vira, rapaz. Faça o que você tem que fazer, eu não sei como, mas faça. Não, ele te deu um dom específico para que você cumpra. Amém? Tem um propósito, tem algo dentro de você específico para aquilo que você vai fazer. Amém? Eu sei que nós vamos passear um pouco agora pela Bíblia, que é para botar o fundamento. Vá agora em 2 Coríntios 6, no verso 1. 2 Coríntios 6, no verso 1. Diz assim: e nós, está falando com quem? Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha só o que ele fala aqui. Porque nós, como cooperadores dele, não recebamos em vão a graça de Deus. Amém? A graça de Deus está presente para todos nós. Nós recebemos disso diariamente. Amém? Mas a Bíblia nos ensina que podemos deixar isso em vão. Ou seja, não usufruir disso. Simplesmente não mudar nada na sua vida. Amém? Aleluia. O que é que as pessoas acham muitas vezes que é a graça de Deus? A graça é um favor não merecido, é tudo mais. Existem várias definições. Mas as pessoas muitas vezes acham que eu não preciso fazer nada, porque a graça de Deus resolve tudo para mim. E não é assim. Está dizendo aqui, não receba em vão a graça de Deus. Amém? Sabe quando você tenta ajudar alguém e não resolve nada aquilo? O que é que você fala? Eu tentei ajudar, mas foi em vão. Ou seja, você fez tudo que você podia, mas a pessoa não quis receber. Foi em vão. E é isso que ele está dizendo aqui. Existe a graça de Deus. Existe aquilo que Deus preparou para todos nós vivermos e desfrutarmos. Mas se nós não resolvermos viver naquilo, vai ser em vão. Amém? E essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem, ela diz assim, ó. Somos seus companheiros nessa obra. Por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a vida maravilhosa que Deus concedeu a vocês. Amém? Não desperdicem nem um pouco a vida maravilhosa que Deus concedeu a vocês. Amém? Isso me mostra, amados, que nós podemos viver uma vida que não é aquela que Deus planejou. Amém? Quem quer viver uma vida que Deus não planejou para você? Ninguém. Mas muitas vezes as nossas atitudes dizem o contrário. Amém? Quando você anda fora da palavra, quando você despreza aquilo que a palavra diz, quando você despreza aquilo que Deus te diz, você está dizendo: Deus, eu não quero viver essa vida maravilhosa que você me concedeu. Amém? Não, amados, que uma vida com Deus não possa trazer algum momento de dificuldade. Porque a Bíblia nos ensina que o dia mau ele pode chegar. Nós podemos passar por aflições. Amém? Mas ela não para por aí, porque ela diz: ei, mas não se preocupe, porque eu já venci o mundo.
Amém? Não quer dizer que dificuldade não possa chegar. O que quer dizer é, isso não vai te parar e não vai permanecer dessa forma. Amém? Não existe possibilidade de nós chegarmos em alguma situação difícil e falarmos, pronto, eu estou passando pela aflição agora. Agora já era. Chegou o meu momento. Não, amados, porque a palavra não diz isso. Ei, não se preocupe. Tá aí, tá, mas não se preocupe que eu já venci. Vai passar. Sabe o que significa já venci? Que você não precisa vencer mais. Amém? Agora o problema é que nós chegamos ali naquele momento de dificuldade. Pai, como é que eu resolvo isso? Quando ele já resolveu. Amém? Você está subindo para um ringue com alguém que já está nocauteado. E aí, irmão, como é que tá a vida aí? Tô na luta, irmão, tô na luta. Tá lutando com quem se o seu adversário já está nocauteado? Aleluia. Aleluia. Amados, Deus já nocauteou. O nosso papel é simplesmente levantar as mãos e comemorar, celebrar. Amém? Não que isso queira dizer que você não tenha um compromisso com Ele. Não que você não tenha que fazer certas coisas. Mas você não tem que se preocupar e deixar isso te parar. Amém? Você já imaginou um lutador subir no ringue lá, fazer uma luta e o cara lá caído no chão desmaiado? Já imaginou? O cara desmaiado no chão e o outro lá. E o cara no chão. Tá gastando energia à toa. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. O diabo já foi derrotado, amado. Ele já está debaixo do nosso pé. Você não precisa gastar energia à toa. Gasta energia com aquilo que Deus tem para você, não com ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas o problema é que a gente fica com medo. A gente não consegue acreditar muito no que a palavra diz. Amém? E é quando entra a dúvida, é aí que a gente abre a oportunidade, para que o diabo ele tenha acesso. Amém? Porque ele não vai ficar paradinho falando, ei, é verdade, eu já fui derrotado. Comemore, celebre, é tudo seu. Não, mas ele vai querer te enganar. Ele vai querer fazer você pensar que ele ainda tem alguma chance. E como é que ele vai fazer isso? Com situações. Seja com outras pessoas, seja com situações financeiras, relacionamento, qualquer coisa, mas. Mas a Bíblia nos garante que em Jesus, em tudo, nós somos conduzidos em triunfo. Não é em algumas coisas, não são em pequenas coisas, não, é em tudo, Ele nos conduz em triunfo. Se Ele em tudo nos conduz em triunfo, significa que em nada há derrota. Aleluia. Amém? Não é tão difícil a gente entender. Mas o que nós temos feito com isso? Com quem nós estamos cooperando? Com o vencedor ou com o derrotado? Amém? Eu estava vendo, não sei se foi semana passada, sei lá, uma luta do José Aldo. Em que ele foi nocauteado, estava lá no chão, amados, e o cara em cima. E o juiz foi lá e separou, acabou a luta. E ele depois ficou reclamando. Como é que eu perdi essa luta? Como é que ele parou a luta? Não era para ter parado. Eu podia continuar, mas sabe, mas ele não tinha condição nenhuma de continuar. Amém? E eu vi o treinador dele dando uma entrevista falando, não, ele está errado, o juiz fez certo, ele tinha que ter parado, ele não tinha mais chance. Amém? É isso que o diabo está fazendo, amados. Ele já foi derrotado, mas ele fica, não acabou. Tem mais ainda, calma. Agora eu te pergunto, você acha que o cara que venceu o José Aldo ali, ele ficou, meu Deus, será que acabou mesmo? Será que eu venci mesmo? Ficou ou não ficou? Não, amados. Ele comemorou porque ele sabe, eu já derrotei. Ele já foi nocauteado. Pode reclamar o que quiser, pode falar o que quiser. Já está feito, eu já venci. Amém, queridos?
Aleluia. Amados, o inferno já perdeu. Amém? Vamos decidir andar como vencedor e não como perdedor. Amém? E quando Deus me inspirou a falar nessa noite sobre o fazendo ou desfazendo as obras, era exatamente a gente tomar essa decisão. Vamos andar em vitória? Ou vamos andar como derrotado? Amém? Porque muitas vezes as nossas decisões vão definir isso. Muitas vezes não, sempre as nossas decisões vão definir isso. Amém? E nas pequenas coisas, nós cooperamos muitas vezes para o outro lado. Amém? Existem coisas que o diabo nos influencia a fazer? Existem. Mas a decisão final sempre vai ser nossa. Amém? Vamos falar sobre, sei lá, roubar. Existem pessoas, o diabo ele pode jogar uma influência, algumas ideias. Olha, se você roubar, você vai ter o dinheiro para pagar aquilo. Mas a decisão final, amados, é da pessoa. Eu vou mesmo ou não vou. Amém? Agora essa é uma situação em que o diabo influencia e a pessoa cai. Agora existem outras em que o diabo nem precisa influenciar nada. A pessoa está decidida em não obedecer o que a palavra diz mesmo. Amém? E é aí que você está fazendo a obra do diabo. Quando é que ele está fazendo a obra dele? Quando ele está te influenciando. Agora, quando você está fazendo, quando você mesmo decide fazer o que ele tinha que fazer. Amém? Como assim, Tiago? Eu estou com um problema no meu casamento, eu não me dou bem com o meu marido ou com a minha esposa, mas quer saber? Eu não estou nem aí. Eu não vou fazer nada para melhorar. Eu vou continuar desse jeito. Você está fazendo a obra dele. Porque a obra do diabo é destruir relacionamentos, destruir a família, destruir o casamento. Amém? E quando você decide, eu não quero arrumar, eu não quero ajustar isso, você está fazendo a obra dele. Porque você está decidido, eu vou acabar com esse casamento. Eu vou acabar com a minha família. É o trabalho dele. E talvez o inferno pense, vem os demôniozinhos lá, ei diabo, tem aquele casamento ali, vamos destruir. Sabe o que ele vai falar? Não precisa, ele já decidiu fazer. Ou ela já decidiu fazer. Amém, queridos? Ou talvez seja um problema com alguma outra pessoa. Qual é a função do diabo nesses dias, amado? Causar divisão entre nós. Causar confusão entre nós. Amém? E ele vai causar intriga, ele vai colocar coisas que vão fazer as pessoas brigarem. Agora, quando é que você decide que ele não precisa fazer porque você mesmo faz? Quando você fala, ei, eu sou assim mesmo, eu sempre vou ser, não estou nem aí. Me aceite porque eu sou assim. Falou comigo, como é que fala? Escreveu, não leu, o pau comeu, sei lá. Você já decidiu, amados, que você não quer mudar de vida, ou seja, você decidiu, eu vou fazer o trabalho dele. Tomar uma aguinha para refrescar. Amém. Você percebe como é sério? Aleluia. Tem um filme que eu estava vindo hoje no carro e Deus me lembrou de uma cena. Tem um filme que chama Assalto sob Trilhos. Não sei se você já assistiu. São dois policiais. Eles não são irmãos, foram criados juntos e eles se consideram como irmãos. E eles têm muita coisa combinada já. Por exemplo, eles são dois policiais, amém? Então eles já deixam combinados assim, se alguém vier assaltar a gente, vamos fingir que a gente é doido. Para assustar quem está ali. E existe uma cena lá em que vem um pessoal assaltar eles, e aí eles começam, não sei o que, um finge que está discutindo com o outro, aí um puxa a arma para o outro, e o pessoal lá, que é isso? E eles estão um provocando o outro e com a arma para o outro, eu vou te matar porque você não sei o que. E aí os ladrões eles saem correndo. Porque fala, esses caras são mais doidos que a gente, vamos embora porque a coisa está feia. E aí o pessoal vai embora e eles começam a rir. Aí tem uma outra coisa que eles deixam combinado, quando tiver que bater em alguém, você finge que vai bater, eu vou te segurar e eu mesmo bato. Por quê? Você vai fingir que vai bater, a pessoa talvez consiga sair. Quando eu te segurar, a pessoa vai... e aí eu viro e dou um soco.
Então tem uma cena lá que eles querem bater num cara, e aí um faz, eu vou não sei o quê, aí o outro fala, calma, não bate nele não. Por quê? Porque eu bato, pum, e já vira e dá. Amados, existem situações em que o diabo está falando, ei, eu vou destruir aquela pessoa, você está falando, não precisa, deixa que eu mesmo destruo. Amém? Eu vou destruir aquele casamento, não precisa, deixa que eu mesmo destruo. Aleluia. Amém, amados? É muito sério isso. É muito sério. Nossas decisões vão dizer quais obras nós vamos fazer. Ou as de Deus, ou as do diabo. Amém? Deus é bom. Quais obras você tem feito? Qual é a decisão que você tem tomado? Ajudar situações que estão erradas ou cooperar para que elas piorem ainda mais? Amém? Deus é bom. Deus é bom. Lembre-se, amado, isso é o amor de Deus para nós, porque Ele quer que você avance, amém? Ele quer que você tome hoje a posição de eu vou fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus vai te levar longe, vai te levar a lugares mais altos, amém? Mas qual é a obra que você tem feito? Estou dando um tempinho para você pensar e refletir. Porque é importante isso, amado. A gente precisa parar para analisar. Amém? O mundo hoje, o que é que o mundo hoje sofre com o que, amados? Uma das coisas que, se você for falar, fale uma coisa dos dias de hoje que é um problema mesmo. Se você pensar em algumas coisas, a primeira coisa, talvez não a primeira, mas uma das primeiras que vai ser o quê? Sexualidade. Amém? O pecado aí largado pelo mundo de qualquer jeito. O mundo quer nos fazer pensar que é normal fazer tudo que você quiser. Amém? E aí nós cristãos, crentes, deveríamos fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus, amados? Tirar as pessoas de uma vida de pecado. É ou não é? Qual seria a obra do diabo nesse mesmo sentido? Empurrar as pessoas para uma vida de pecado. É ou não é? E quer ver como um exemplo bobo muitas vezes diz qual é a obra que a gente tem feito? Eu não vou falar das mulheres, vou falar dos homens, tá? Para não falar que eu estou falando. Imagine um homem bonitão, saradão, com um corpo lindão, maravilhoso. Aí você vai no Instagram dele, no Facebook dele, só tem foto lá sem camisa, de cueca e não sei o quê. E aí uma mulher que tem alguns problemas com isso ainda, vai olhar aquela foto, o que é que ela vai pensar? Vou para a igreja orar. É isso que ela vai pensar? Não, mas ela vai pensar automaticamente em outras coisas. Um homem também. Uma mulher bonitona, saradona, lindona, postando fotos. O homem vai ver aquilo, o que é que ele vai pensar, amados? Automaticamente ele vai pensar em fazer outras coisas com aquela mulher. Amém? Ou seja, nós... Porque isso eu estou falando, existem crentes que fazem isso. Em algum lugar do mundo existe. Eu sei que aqui não existe, mas em algum lugar do mundo existe. Aí, amados, nós que deveríamos fazer a obra de Deus, que é afastar as pessoas de uma vida de pecado, nós damos motivo para elas quererem cometer o pecado. Você está sendo cooperador? Amém? E é por isso que nós devemos muitas vezes tomar cuidado, amados. Tudo que nós vamos fazer, temos que parar para pensar. Peraí, isso que eu vou fazer agora, vai levar as pessoas para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Amém? Qual obra eu vou fazer fazendo isso? Amém? Porque o nosso trabalho, amados, é sempre afastar as pessoas de uma vida de perdição, não é empurrar mais. Amém? Eu vou causar confusão, eu quero causar confusão. Você está fazendo a obra do diabo. Porque o trabalho dele é isso, causar confusão.
Amém? Quando deveríamos ser aqueles que falam, peraí, tem uma confusão acontecendo, peraí que eu vou resolver. Vou chamar uma pessoa para conversar e vou chamar outra para conversar. Amém? Qual obra você tem feito? Como você tem decidido viver a sua vida? Tá bom, não tá? O culto hoje? Maravilhoso, né? O fogo só está aumentando. Deus, ele está virando o botão do fogo ainda, está crescendo, amém? Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 3. Sabe, queridos, uma das funções das obras do diabo, vamos pegar o culto dessa noite, qual é a função dele, qual é a obra dele para essa noite? Deixar você distraído, fazer com que você não receba, amém? É ou não é? Mas sabe que existem pessoas que já vêm para a igreja pensando assim, rapaz, eu vou levar alguma coisa para me distrair, para ver se o tempo passa mais rápido. Eu vou, mas aí já deixa programado. O que eu vou fazer na hora da administração para ver se passa mais rápido? Ele não vai precisar te distrair em nada, porque você já está fazendo a obra dele. Amém? Você está sendo cooperador dele. E aí, não precisa me influenciar em nada não. Desde que eu já estou decidido em não prestar atenção. Eu já estou decidido em não me envolver com o que vai acontecer. Amém? Em algum lugar do mundo existem crentes que fazem isso. É muito sério, mas não adianta a gente também, não, eu vou para a igreja, vou prestar atenção, vou cantar, vou dançar, vou rir, vou pular, vou tremer, vou orar em línguas, vou cair, vou levantar. E a hora que sai da igreja não muda nada. Continua tratando a esposa mal, não dando atenção para a esposa, continua tratando o marido mal, a mãe, o pai mal, não dando atenção para ninguém. Amém, amados? Uma frase que eu ouvi recentemente na escola de ministro, que eu guardei para mim, é: você serve um Deus que vai embora para casa com você. Amém? Talvez você me engane o pastor, engane todos os ministros que estão na igreja, mas a hora que você sai ali e decide, vou continuar do mesmo jeito, Deus, ele está lá vendo. E o que é que você está falando para as outras obras? Ei, deixa comigo que eu vou continuar fazendo, não se preocupe. Amém, queridos? Perceba que Deus não está falando nessa noite sobre as influências dele, mas a sua decisão em nem precisar ser influenciado. Amém? Eu sei que existem situações em casamento, por exemplo, que não vão ser resolvidas da noite para o dia. Mas eu sei também que essas mesmas situações, com uma decisão de mudar, elas vão ser resolvidas. Mas se não houver decisão de mudança, eu vou chegar em casa e vou continuar do mesmo jeito. Amém, queridos? Não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Ela que vem atrás de mim, ele que vem atrás de mim, ele que faça isso, ela que faça aquilo. Quando simplesmente uma decisão, se é isso que precisa para consertar, eu vou fazer. Amém, queridos? Aleluia. Eu queria continuar, mas Deus está me esperando a falar um pouco mais. Frieza espiritual, amados. O que é que o diabo tenta fazer com a gente? Nos deixar nesse ponto de frieza, de não se interessar por nada das coisas de Deus. Mas da mesma forma, as nossas decisões vão definir se a gente vai continuar assim ou não vai. Como é que isso acontece? Quando você chega na igreja, por exemplo. Porque, querido, se você na igreja, num lugar que você está com todos os seus irmãos, você não consegue levantar suas mãos, cantar e orar, eu não sei como você faria isso na sua casa sozinho. Amém?
Mas você chega e vê que está tudo acontecendo e você fica lá. Não vou levantar a mão, nada. Você está decidido a não participar do que está acontecendo. Você está fazendo a obra dele. Ele nem precisa tentar te distrair ou nada, porque você já decidiu. Não se preocupe não, viu? Eu não vou levantar a mão não vou orar. Não vou fechar o olho para quê? Não estou dizendo, amados, que é o fechar o olho ou levantar a mão que vai mudar alguma coisa. É o coração, a gente sabe disso. Amém? Mas sabe, talvez uma decisão de eu vou fazer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Amém, queridos? Mas qual obra você tem feito? Com quem você está cooperando? Para qual lado você está cooperando? Amém? Porque isso não é só para a nossa vida. Isso é para outras pessoas também. As suas decisões não vão só afetar você, vão afetar outras pessoas também. Assim como as decisões das outras pessoas não vão afetar só elas, mas vão afetar você também. Amém? Porque se Deus manda uma pessoa dar algo pra gente, a gente quer que ela obedeça. Me dê. Dê logo, rapaz. Mas quando Deus manda a gente dar pros outros, aí, não, Deus levanta outro. Se eu não fizer, Deus levanta outro. Amém, amados? Ontem nós tivemos um Jovens no Lar, o Levi ministrou, foi maravilhoso. E uma das frases que eu achei maravilhosa é: o que te faz feliz não é o que você recebe das pessoas, mas o que você dá para elas. Rock Balboa. Ele falou sobre temos que ser Rock Balboa. Mas sabe, amados, isso que nós temos que nos atentar. Amém? Temos que pensar dessa forma. Se Deus mandar alguém fazer algo por nós, a gente vai querer que ela faça. Deus mandou, você tem que obedecer. Ainda ministra, ainda quer, né? Rapaz, seja obediente. Tá desviado? Por que eu obedeço? Deus mandou, obedeço. Me dê. Faça. Fale. E não sei o quê. Mas quando é pra gente fazer, aí a motivação já não é a mesma. Amém, queridos? Quando a gente devia pensar totalmente ao contrário. Ei, Deus, o que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que dar? Para quem que eu tenho que falar? Quem que eu devo abraçar? Você vai receber algo em troca ou não vai? Não interessa. O importante é você ter a consciência de qual obra você tem que fazer. Amém? Se os outros não estão fazendo com você, amados, não é seu papel julgar isso. Elas vão se entender com Deus. O seu papel é assumir a sua posição de cooperador dele. Eu sou cooperador, eu vou fazer a obra dele. Não importa o que vai acontecer. Amém, amados? Glória a Deus. Você abriu lá em Filipenses 3? Filipenses 3, no verso 12. Uma passagem muito conhecida por todos nós. Vamos aumentar o fogo. Vou até descer, quero descer. Filipenses 3, no verso 12. Diz assim: não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é um ensinamento, amados, que Paulo deixou maravilhoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Mas é engraçado que ele não fala aqui, esquecendo as coisas ruins que ficaram. Ele fala esquecendo das coisas que para trás ficaram. Sejam boas ou sejam ruins. Por quê? Porque o que é ruim não vai mudar em nada o seu futuro, não vai influenciar em nada a sua vida. E aquilo que é bom, tem muito mais ainda para você receber. Amém? Então você não pode ficar parado em nenhuma das duas coisas. Aleluia. Mas eu gosto, amados. Eu estava essa semana olhando. Quando eu vou ministrar, eu gosto de ler várias versões. E quando eu não falo inglês fluentemente, mas eu entendo um pouco.
E eu resolvi ver essa passagem até em inglês. Deixa eu pegar aqui. Oh, não preciso nem pegar, eu já sei o que diz. Vou ler só o final. O verso 14. Ele diz assim: prossigo para o alvo. É ou não é? Não é isso que ele diz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, eu prossigo para o alvo. Na versão em inglês, sabe o que é que ele fala? Eu faço pressão para o alvo. Eu pressiono para seguir para o alvo. Amados, o inferno está tentando fazer pressão sobre nós, mas sabe, está na hora da gente fazer pressão sobre eles. Está na hora da gente botar pressão nele. Amém? Quer me deixar triste? Eu vou me alegrar. Quer me desanimar? Eu vou me motivar ainda mais. Quer fazer eu parar? Eu vou avançar ainda mais. Querido, está na hora da gente fazer pressão no inferno. Está muito fácil. Está muito fácil, a gente está se entregando muito fácil. Aleluia. A gente tem que se colocar numa posição, mas de adoração, de rendição a Deus, que se o diabo chegar perto, ele vai entrar na mesma atmosfera e vai ter que adorar também. Você que sabe, se chegar perto, vai pegar junto comigo. Levanta a mão também. Faça pressão, amados, vamos fazer pressão. Isso aí, aleluia. Mas a gente está se entregando e vem as coisas. Ai, eu vou parar. Ah, está muito difícil. Ah, sei que as pessoas não falam comigo. Ah, eu vou trabalho. Tá na hora de botar o diabo para murmurar, amados. Tá na hora de botar ele para reclamar. Esse povo não para de avançar. Esse povo não para de orar. Esse povo não para de cantar. Esse povo não para de dançar. Ei, não para de pregar. Tá na hora da gente pressionar. E a gente fica na posição de que nós somos, né? Tá na hora, mas a gente pular no fogo. Tá na hora da gente pular no fogo. Tá na hora da gente pular no fogo. Chega de ficar só esquentando a mãozinha na fogueira. Chega, é bom. Sabe quando tá frio, que você acende a lareira lá e fica... Tá na hora de pular no fogo, amados. Sabe, queridos, é bom você mergulhar no estudo da palavra. É bom você mergulhar em conhecimento. Mas é bom você mergulhar no fogo também. A gente fica julgando muitas vezes outros ministérios, outras pessoas. Mas sabe, eles estão com o coração mergulhados no fogo. E nós estamos aqui, no cheio da pose. Sou ministro da palavra. Sabe, irmão, aquela irmãzinha que todo mundo zomba. Ah, ela usa o coquezinho, ela usa a sainha, não sei o que, não sei o que. Sabe, querido, se você for ver, são essas pessoas que quando chegam perto você fica, misericórdia, vai revelar minha vida agora. É ou não é? Ela tem todo o jeitinho que você gosta de rir, mas quando ela aparece ali, você... Pai, me perdoe por aquele dia, em nome de Jesus. Ela está vindo. Pai, eu me arrependo. Aquele dia eu não estava bem, não foi aquilo que eu quis dizer. Talvez a pessoa não saiba falar, mas talvez não saiba ministrar tão bem. Mas sabe, ela tem um coração no fogo, por isso ela vive essas experiências. Aleluia.
São essas pessoas que nós temos visto se movendo, amados, sendo profetas de verdade nessa terra. Por quê? Porque tem o coração no fogo. E a gente ri, povo engraçado, né? Você vai falar com eles, eles estão lá, Deus poderoso, aonde você vai, tá lá, um jeitinho, não sei o quê. Mas eles não aceitam ficar um tempo, um período do dia sem estar orando, sem estar se rendendo ali a Deus, sem estar adorando. Pode ser engraçado, pode ser o que for, mas eles não aceitam ficar parados. Ei, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos, e você chega lá, o povo já está... Por quê? Porque eles estão mergulhados no fogo, eles não aceitam só a fumaça. É esse povo, amado, que estão vivendo experiências. Aleluia. Precisamos, amados, estar mergulhados a tal ponto que as pessoas vejam a gente e falem, eita, Jesus vai revelar tudo, porque esse aí é Deus, essa pessoa é Deus verdadeiramente, essa pessoa tem unção, essa pessoa tem o Espírito Santo sobre ela. Aleluia. Aleluia. Isso não acabou, amados, isso não é para o passado. Esses profetas é coisa do passado. Cura é para o passado. Não é, amados, é para hoje. Deus tem pessoas assim na terra ainda. Deus tem pessoas mergulhadas no fogo ainda. E Ele quer nos despertar para isso hoje, amados. Aleluia. Aleluia. Eu tomei uma posição desde que eu recebi essa palavra semana passada, amado. Eu nunca orei tanto na minha vida. Porque a primeira pessoa que tem que ser influenciada sou eu. E eu tava o dia todo lá andando pela rua. Teve um dia desse que eu tava na rua, eu tava até orando alto e nem me toquei. Depois que eu fiz, Jesus, estou orando alto. Momentos em que eu não costumava orar, eu comecei a fazer. Porque, amados, Deus não quer que eu viva na fumaça. Deus quer que eu viva no fogo. E eu tomei essa decisão, eu vou fazer pressão. Chega de viver sob pressão, eu vou fazer pressão agora. Eu não vou parar, mas enquanto eu não chegar, estiver andando na rua e não sair um demônio e falar, você está fazendo o que aqui, rapaz? Sai daqui. Sabe que existem pessoas que são assim? Tá andando na rua, nem tá percebendo nada, mas quando chega no lugar, demônios se manifestam através de pessoas. Você está fazendo o que aqui? Sai daqui. E tem pessoas aqui que já passaram por isso. Deus quer você de volta nesse lugar. Deus quer você de volta nessa posição. Por onde você passar, mas vai ter pressão no inferno. Eles vão falar, eita, ele está vindo. Vamos correr. Aleluia. Aleluia. Hoje é noite da gente mergulhar no fogo. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos que crer naquilo que Deus falou sobre nós. O diabo ele vai colocar coisas para tentar fazer a gente parar. Ele vai fazer pressão. A ponto de você parar de olhar para as coisas que Deus tem feito e você só olhar para as coisas que não estão acontecendo. Está na hora de parar de olhar as coisas que parece que não estão rompendo e olhar talvez para as pequenas coisas que estão se rompendo. Amém? Não olhe para o que não está acontecendo, amados. Comece a olhar para onde Deus está se movendo. Porque são essas coisas que vão fazer você caminhar. São essas coisas que vão te lembrar diariamente que Deus está se movendo.
Eu contei hoje de manhã pro pessoal do louvor. Semana passada eu tive aula. Semana passada, né? Humberto? Na escola de ministros com o professor Humberto Albuquerque, ele é profeta. E eu tenho um chamado profético também. E eu estava, amados. Eu fui para aquela aula e falei: ei, ele não vai embora sem impor as mãos em mim. Sabe o que é isso, amados? O desejo. Eu quero, estou vendo acontecer e eu quero. Não aceito ficar só no nível que eu estou. Talvez esteja coisas acontecendo, mas tem muito mais. Tem muito mais. E eu falei: rapaz, ele não vai embora sem pôr as mãos em mim. Não importa se ele vai me chamar sozinho, se ele vai chamar todo mundo, mas Deus não deixa ele embora sem pôr as mãos em mim. E aí quando chegou no último dia de aula, ele falou: eu gostaria que todos os profetas viessem à frente, que eu vou impor as mãos sobre vocês. E eu já estava feliz, né? Glória a Deus, vou receber a imposição de mãos dele. Mas sabe, a mente ela trabalha. É uma frase que o Samico fala que eu gosto, que é a mente mente. Amém? A mente mente, ela vai mentir para você. E a mente começou a falar assim: mas ele não está te chamando. Ele chamou todo mundo. Não é porque você quer. Ele chamou todo mundo, todos os profetas, não é só você. Mas sabe, amados, Deus não gosta de coisas simples. Deus não gosta de coisas comuns. E ele estava impondo as mãos sobre um de cada vez. Falava algo para um, não falava nada para outro, só colocava as mãos. Mas quando ele chegou em mim, ele não só pôs a mão, ele falou: recebe o que você veio buscar. Agora eu te pergunto, amados, quem é que falou para ele que eu estava buscando algo naquele momento? Deus te escuta, amados. Deus ele vai cumprir aquilo que você deseja. Eu poderia ir embora ali, não poderia ter acontecido nada. Naturalmente falando, eu receberia a mesma unção, a imposição, o poder que estava disponível. Mas Deus fez questão de mostrar: eu estou te ouvindo, eu vou cumprir o que você deseja. E inspirou ele a falar exatamente isso: receba o que você veio buscar. Agora eu te pergunto, amados, o que é que você está vindo buscar aqui na igreja? É mais de Deus? Receba o que você veio buscar. E eu estava ouvindo uma ministração do mesmo Humberto esses dias, que ele falou que eu nunca me atentei, amados. A gente acha que Deus não escuta. A gente já viu gente falar isso, né? Deus não está me ouvindo. Deus não quer fazer aquilo que eu quero. Não sei o quê. Mas, amados, o que é que Jesus falava para as pessoas quando ele chegava até elas? O que você quer que eu te faça? E o que é que acontecia quando as pessoas falavam o que elas queriam? O que é que acontecia, amados? O que é que acontecia, amados? Aleluia. Você nunca vai ver Jesus falando: eu vou pensar, vou falar com Deus para ver. Não, o que você quer é mais, é o que eu tenho, receba. Você nunca vai desejar mais e Deus não vai suprir, amados. Você nunca vai desejar mais e Deus não vai suprir. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não serão enganados, não serão enrolados, serão saciados. Amados, minha oração hoje, desde as 4, era: Espírito Santo, me possua hoje. Me possua hoje. E eu vou ser saciado, amados. Agora o que é que você está desejando? Você veio para o culto para quê? Amados, quando você chega aqui, senta nessa cadeira, Deus fala: o que você quer que eu te faça hoje? Qual é a sua reação?
Qual seria a sua reação se você visse Jesus na sua frente, falando agora, o que você quer que eu te faça? Você ia ficar, estou esperando acabar o culto aí. Amados, aonde está a sua expectativa? É lá que Deus vai te encontrar. O que você está desejando? É lá que Deus vai te encontrar. Se você não está desejando nada, nada vai acontecer. Mas sabe, Ele está desejando te dar coisas. Mas Ele precisa que você deseje. Aleluia. Aleluia. Ele precisa que você deseje, amados. Decida nessa noite, eu sou um cooperador de Deus. Eu vou cumprir o dom que você me deu. Aleluia. Glória a Deus. Abra lá em 2 Coríntios 3. Estou quase encerrando. E o fogo está aumentando. Aleluia. 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 2 Coríntios 3, no verso 1. Glória a Deus. Obrigado, Pai. 2 Coríntios 3, no verso 1. Diz, começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta lida e escrita, vós sois a carta escrita em coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, o qual nos habilitou, o qual nos habilitou, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Aleluia! 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 Eu vou ler algo que eu acho que talvez você não tenha entendido. 2 Coríntios 5, 21, não precisa abrir. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, ou seja, nós estamos no ministério de... Ok. Então, voltando lá em 2 Coríntios 3. Diga, eu estou no ministério de justiça. É hoje esse ministério. É para mim. No verso 7 ele fala, e se o ministério da morte, é nesse que você está?
Não, então não está falando sobre você. O ministério da morte, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente. Ele deu um exemplo do passado. Aquela época, aquilo, teve glória, foi bom, o pessoal não podia nem olhar porque tinha uma glória. Mas a hora que ele fala, agora vai falar sobre os dias de hoje. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, a hora que ele vai falar sobre os tempos de hoje para nós, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Não, sabe, o tempo de poder já passou, foi para o passado. A Bíblia fala, aquele tempo foi de glória. Mas quando fala sobre hoje, ele não fala que acabou. Ele fala, como não será muito maior? Foi bom, não foi? Mas agora vai ser muito melhor. Aconteceram milagres, não aconteceram? Mas vai acontecer muito mais. Verso 10, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia. Servimos-nos de muita ousadia. Eu sou tímido, eu tenho vergonha de ministrar, eu tenho vergonha. Oh, aleluia! Mas eu entendo você ter vergonha, eu já tive. Mas eu comecei a acreditar no que a palavra diz. E a palavra diz, tendo pois tal esperança em que? Em maior glória, em coisas maiores acontecendo, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado em Cristo, não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é... Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando, porém, algum deles se converte... Você já aceitou Jesus? Então, quando um deles se converte... o véu é retirado. Aleluia. O que é que significa isso, amados? Você aceitou Jesus, você se converteu, seja lá como você queira chamar, o véu foi retirado. Você já pode ver as coisas de Deus. Você já pode ver tudo que Deus tem. Não é segredo, o mistério já foi revelado. Aleluia. Aleluia. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Lê de novo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ou seja, aceita Jesus, reconhece o que Jesus fez, aquilo que você fez, está falando sobre você então, o véu é removido. E ora, onde o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Você aceitou Jesus? O Espírito do Senhor está em você. Significa que há liberdade. Saia da prisão, amados. Você está livre. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. De glória em glória.
de glória em glória. Amado, significa que não para, só vai aumentar. Só vai aumentar. Existem coisas acontecendo, mas não vai parar. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu quero ler essa mesma passagem, amados, na Bíblia a mensagem. Você não precisa abrir, só acompanhe. 2 Coríntios 3. Aleluia. Glória a Deus. Não, desde o verso 1. Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de carta de recomendação, seja para vocês ou seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para você. Que carta elas têm lido? Veja bem, amados, que ele fala, simplesmente olhando para você. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Amados, preste atenção no que ele está dizendo. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Significa, amados, que a carta que as pessoas têm que ler quando olhar para você não são tintas, não são palavras, é o Espírito de Deus vivo em você. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são a carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Aleluia. Eu sei que vocês já ouviram falar mais sobre essa expressão, a tartaruga na porteira. Mas eu quero lembrar de novo. Eu sei que tem gente nova aqui. Sabe o que é uma tartaruga na porteira, amados? Olha o que ele fala aqui. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sabe o que é uma tartaruga em cima de uma porteira? Sabe o que é uma porteira? Uma fazenda, um portão grande, alguma coisa? Deixa eu te perguntar, amados, você vai olhar, se você visse uma cena dessa, você ia olhar, olha, uma tartaruga em cima do portão, que legal. Era isso que você ia fazer? O que é que você ia fazer? Que é isso? Como é que ela subiu aí? Alguém colocou ela aí. Mas Deus quer te colocar em lugares onde não vai ter explicação. As pessoas vão ver e vão falar, ei, só pode ter sido Deus. A fogueira começou, amados. A fogueira começou. A voz vai falhar, seja o que for, mas a fogueira começou a queimar. Mas quando você decide, ei, Deus, eu vou fazer a sua obra. Vai ser assim, amados, as pessoas vão olhar e vão falar, eu não sei o que aconteceu, só pode ter sido Deus. Essa expressão eu ouvi do Scott Webb, um americano. Tem que dar honra para ele que trouxe essa informação para mim. Aleluia. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta. Mas perceba, só Deus pode escrever uma carta assim sobre você. Olha o que ele fala depois. Sua carta nos autoriza a levar adiante este plano de ação.
Você está autorizado, amados, para fazer as obras de Deus. Você está autorizado a botar adiante isso. Aleluia. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de nota de rodapé, matando o seu espírito. Foi escrito em sintonia, o Espírito de Deus com o nosso Espírito de Deus. A vida de Deus com a nossa vida. O que é que isso significa? Mas nós somos um só. Nós somos um só. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma cerimônia de inauguração deslumbrante. Veja que ele está falando de novo sobre o passado, aquilo que eu falei. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante quanto o dia, e o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se pode encarar o sol. Veja que ele está falando sobre coisas grandes que aconteceram. Existia algo tão poderoso sobre Moisés. Existia um poder ali. Ele até brilhava. As pessoas não podiam nem olhar. De tanto brilho que tinha. Tanta coisa boa que acontecia. Tanto poder que tinha. Quão mais deslumbrante então será o governo do Espírito. Ou seja, hoje. Se eu fosse você, eu me alegraria com isso. Se o governo da condenação foi impressionante, o antigo governo que tanto brilhava, pareceria escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou, quanto mais deslumbrante o governo que durará toda a eternidade. Mas você não está entendendo. Sabe quando você viaja para algum lugar e você desfruta de coisas que tem lá, e você descobre coisas novas, mas você precisa ir embora e você vai de novo? No ano seguinte, mas conhecendo mais coisas, sabendo mais coisas, e você fala, rapaz, eu fui ano passado e foi bom, mas se foi bom lá, imagina agora. O que é que Deus está dizendo, amado? A palavra dele são coisas que aconteceram lá atrás, para nós nos motivarmos. Ei, foi bom, olha como foi maravilhoso, mas imagine como vai ser agora. Olha como vai ser hoje para vocês. Tiago, você está repetindo muito isso aí, mas estou esperando você mergulhar no fogo. E o próximo verso vai mostrar isso que eu estou falando. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Sabe por que você está preso nessa cadeira aí? Você não consegue levantar, você não consegue dar aleluia nem nada, porque ainda você não está sabendo disso, você não está com essa esperança. Ei, tem muito mais! Eu tenho que brilhar muito mais! Nada vai me segurar! Sabe por que você está preso aí nessa timidez? Porque você não está com essa esperança, sabendo que a palavra diz isso. Ei, você tem que brilhar mais, muito mais. Porque quando você estiver com isso como uma verdade dentro de você, nada te segura. Nada te segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que ia aos poucos morrendo. E eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode retirar o véu, a fim de que eles possam ver por si mesmos de que não há nada lá. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu. E lá estão eles,
face a face com o Senhor. Olha aqui isso aqui, amados. Quando eles se voltam para Deus, quando Moisés fez, o véu é retirado e fica face a face com Deus. Lembra que ele falou, eles não podiam nem olhar. Mas o que ele está dizendo é, quando você se entrega para Deus, você pode olhar para Deus e é face a face. Pode se aproximar. Descobrem de repente quando? Quando se volta para Deus, Deus remove o véu. E a hora que ele fala, descobrem que Deus é uma presença pessoal, viva. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela. Todos nós, nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Aleluia. Vou ler esse finalzinho de novo. Vou dar outra chance de você se alegrar. Nossa vida se torna mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. O que é que Ele está falando, amados? A partir do momento que você falou, Jesus, eu reconheço que você fez. Deus, eu reconheço que você fez. Deus entra em você e você se torna como Ele. E você pode brilhar como Ele. Aleluia. Significa você pode fazer as obras dele. Mas qual obra você tem feito? Aleluia. Para encerrar, amados. Primeira Coríntios 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira Coríntios 12, no verso 13. Aleluia. 1 Coríntios 12, no verso 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, ou seja, todo mundo, seja lá quem você for, de onde você for, você foi batizado em um só Espírito. E ele finaliza dizendo assim: e a todos nós, não é o Tiago, não é o pastor, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Se você olhar lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles ficaram como? Eles agiam como? Embriagados. Por quê? Porque foi dado de beber de um só Espírito. Que Espírito é esse, amados? Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Ah, ele tem mais unção do que eu, ele não sei o quê. Amados, o problema não é isso, amados, porque o Espírito Santo está em todos. A questão é o quanto você tem bebido.
Vamos pensar no natural. Sabia que se pegarmos duas cervejas, aliás, 10 cervejas, você concorda que se pegarmos 10 latinhas, é a mesma coisa em cada latinha? Obviamente sem adulterar nem nada, estou falando sobre. Concorda? 10 latinhas, a mesma latinha, tudo normal. Eu tomo uma e o Flávio toma outra. Misericórdia o exemplo, mas amém. É para entender. Foi dado de beber da mesma coisa. Amém? Aí o Flávio toma outra e eu não tomo mais. E ele toma outra e eu não tomo mais. E ele toma outra e eu não tomo mais. O que é que vai acontecer? Aquilo vai começar a fazer efeito nele, vai começar a fazer efeito na vida dele, vai começar a fazer efeito nas coisas que ele faz. Mas nós tomamos a mesma coisa. A questão é que ele tomou muito mais do que eu. Aquele pouco que eu tomei não influenciou em nada a minha vida. Mas quem tomou muito? A questão, amados, não é quem tem mais unção. A questão é quem tem bebido mais. Misericórdia, Tiago, falando em beber, a Bíblia fala isso, amados, beber do Espírito, não estou falando de bebida. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é você que faz, você que se enche. Já foi dado de beber, está disponível. Agora o quanto você está? O quanto você bebe, amado, vai mostrar o resultado que isso vai ter na sua vida. Quer se mover mais no Espírito? Beba mais dele, para que ele domine o seu corpo e ele comece a se mover por você. Eu creio que todos sabem aqui que a minha esposa está grávida. Vocês já ouviram algum caso de uma mulher que teve o bebê e nem sabia que estava grávida? Quem já ouviu? Levante a mão. Por que eu estou pedindo para levantar a mão? Para ninguém falar, está inventando. Até parece. Acontece, mas. Agora, por que é que isso acontece? A pessoa tem um bebê e nem sabia. Ela não reconheceu aquilo que estava por dentro. Ela estava vivendo normal. Nada acontecia. Mas por dentro existiam coisas acontecendo. Mas como ela não reconheceu, em compensação, existem mulheres que descobrem lá no 6º mês, no 7º mês. Quem já viu algo assim também? Acontece ou não acontece? Agora, se você pegar uma situação dessa, você vai ver que até o 6º mês, onde ela não sabia de nada, nada acontecia. Mas a partir do momento que ela descobriu, ela começa a ter enjoo, ela começa a ter desejos, ela começa a ter fome, aquilo começa a influenciar a vida dela. Por quê? Porque ela reconheceu o que está por dentro. Aleluia. Não é engraçado, mas eu não sabia, estava tudo normal, mas aí eu descobri, comecei a ter enjoo. Amado, se você não reconhece o que está dentro de você, não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas quando você reconhece, você vai começar a ter os efeitos daquilo. Você vai começar a ver se mover na sua vida isso. Só que o Espírito de Deus, ele não nos causa enjoo, ele não nos causa dor, ele não nos causa nada. Ele nos causa poder, milagres, fogo, força. O quanto você tem bebido dele, amados? Ah, mas como é que eu bebo dele? A Bíblia nos ensina lá, mas enchei-vos do Espírito, falando em línguas, cantando em salmos, fazendo. A Bíblia te ensina como fazer. Se ela te ensina como fazer, significa que Deus quer que você beba, que você se encha dele.
Aleluia. Aleluia. Mas ainda existem pessoas, como eu falei, que vivem isso, que por onde passam, amados, afetam a vida de pessoas. Sabe, existem pessoas que passam por você e elas podem te trazer conhecimento, elas podem te trazer ensinamentos, mas sabe, amados, existem pessoas que chegam até você, que elas causam transformação de vida, que elas podem mudar a sua vida. A questão é quem tem sido você para as pessoas. Aquela que chega, fala alguma coisinha e vai embora, ou aquela que chega e marca a vida da pessoa. Mas Deus não está falando nessa noite sobre coisas pequenas. Ele está falando literalmente sobre você chegar e deixar Ele agir na sua vida e arrancar pessoas do inferno. Mudar mesmo a vida das pessoas. Arrancar de situações difíceis. Aleluia. Vamos ficar de pé por um momento?